Olá e bem-vindos aos estúdios da Ducascope TV em Genebra. Meu convidado de hoje é Jean-Pierre de Serens, da CIFA, e vamos conversar sobre a crise migratória na Europa que está se intensificando. Seja bem-vindo. Obrigado, é sempre um prazer conversar com você. Como a situação está afetando a União Europeia e as suas relações? Eu acho que a União Europeia está atravessando uma crise profunda, porque ela gosta de agir conforme seu interesse próprio. Quando de repente algo que não foi previsto acontece, eles se deparam com problemas. Claramente, podemos ver com esses problemas quem tenta administrar a União Europeia e quem não está sendo ponderado em relação às decisões que a União Europeia quer tomar. Na sua opinião, o que os países podem fazer para otimizar a recepção dessa grande quantidade de imigrantes que estão buscando asilo? No momento, o que eles podem fazer é tentar controlar os fluxos de imigrantes que estão chegando. É isso que a Hungria, em particular, está tentando fazer. É muito difícil apenas deixar essas pessoas entrarem porque você não sabe quem está entrando em seu país. Há perigo significativo de haver pessoas do ISIS no meio da multidão, vindo para a Europa, não com a ideia de buscar asilo político ou ter as vantagens do asilo político, mas criar células para desenvolver certas atividades na Europa que não são bem-vindas. O que é extremamente importante, se a Europa quiser se proteger, primeiro eles têm que saber quem está entrando. Nós temos que dizer que nesse ponto a Hungria está fazendo um ótimo trabalho, porque eles estruturaram as portas de entrada e eles querem saber quem está entrando. Você não pode deixar centenas de milhares de pessoas entrarem em uma área sem saber quem eles são. Essa situação está recebendo grande cobertura da imprensa. Mas como chegou a esse ponto? Como a crise se desenvolveu? A origem da crise é a desestabilização dos países de onde essas pessoas vêm originalmente. Elas têm raízes antigas nesses locais. O começo foi a Guerra do Iraque. Vamos lembrar que quando as forças americanas derrubaram Saddam Hussein, o exército iraquiano ofereceu ajuda aos americanos para estabilizarem o país. Mas os americanos recusaram. Isso foi um grande erro, porque eles foram responsáveis por estabilizar o país. Nós encontramos muitos elementos do antigo exército de Saddam Hussein no ISIS, que é agora o grande fator desestabilizador da área. Alguns dos erros que levaram à situação atual vêm de 1991. Em relação à migração para o Mediterrâneo, as decisões de Cameron, Merkel e Sarkozy de liberar a Líbia de um ditador horrível sem conhecer e sem ter a capacidade de colocar alguém em seu lugar que fosse estabilizar o país da mesma forma que estava estabilizando durante a época daquele ditador horrível, agora estão mostrando suas limitações. Nós não vemos fotos de pessoas em barcos na Líbia no momento vindo para a Itália. Esse fluxo migratório poderia ser muito bem controlado se houvesse alguém na Líbia ou se a União Europeia tivesse o exército para estabilizar a Líbia ou para estabilizar as áreas que criam o fluxo de imigrantes. Mas eles são migrantes. Essa é a grande pergunta. Você mencionou a estabilização da situação. Na sua opinião, como podemos conter esses movimentos?
O aspecto humanitário é que você tem que saber quem está entrando. Você tem que ter certeza que pode detectar a infiltração de pessoas ligadas ao ISIS no meio das massas, para que esses elementos possam ser neutralizados e que a União Europeia só fique com pessoas que estão fugindo por motivos humanitários reais. People that are fleeing for real humanitarian reason. Nós temos que ser muito cuidadosos no momento. Eu acho que as pessoas não estão se dando conta dos perigos dessa migração ou invasão que está acontecendo. Eu acho que é muito importante ter checkpoints em todas as fronteiras para ter certeza que todos que entram estão sendo registrados. E isso é apenas a aplicação da Convenção de Schengen. A Convenção de Schengen foi escrita para garantir que haja uma migração controlada. Então, a primeira coisa a fazer é ter controle sobre a migração. A segunda, eles já têm que intervir nesses países de onde eles vêm, para neutralizar e estabilizar esses países para reduzir o fluxo migratório. Agora, a Rússia está tomando a decisão certa. Quando analisamos o que Putin fez, ele enviou tropas e ele está formando tropas na Síria. É essencial estabilizar a Síria para que os fluxos de migração diminuam. Porque não se esqueça, ainda há cerca de 4 milhões de pessoas em diversos campos de refugiados no Oriente Médio. Potencialmente, se nada for feito, eles ficarão interessados em vir para a Europa. No momento, chegam 200 mil por ano. Mas e se de repente chegarem 500 mil? É muito importante parar e controlar isso. Infelizmente, os europeus terão que pensar em como ajudar os russos a estabilizarem a situação para que haja um esforço conjunto para estabilizar esse fluxo migratório. Jean-Pierre, muito obrigada por sua participação e por dividir seu conhecimento conosco. É um prazer recebê-lo novamente. Muito obrigado. Ficarei feliz de voltar. Pode me convidar. Muito obrigada pela audiência. Não perca as atualizações e entrevistas da Dukascop TV. Continue conectado. Até mais.